Estado de medo que levam à ansiedade e também à depressão são clássicos. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Vindo aqui falar com vocês, compartilhar e trazer dicas práticas e alguma reflexão sobre esse tema tão presente, seja em nós mesmos ou ao nosso redor. Está muito mais visível e clara a quantidade de pessoas que têm sofrido com isso, muitos tomando medicação. Isso, claro, revela um tratamento, um cuidado. Entretanto, a gente pode também ir além. E eu quero trazer aqui essa contribuição para vocês. O que acontece muitas vezes, a gente observa que esse estado, né, que gera angústia, no caso mais crítico, até de sintomas físicos, né, que é o caso do pânico, que é um dos traços da ansiedade, né? Um dos quadros de ansiedade. Tem alguns tipos, né? Que são diferentes, ansiedade generalizada, toque, todos esses diagnósticos têm um elemento de ansiedade aí, muitas vezes uma depressão também associadas, né? Então, assim, o que a gente observa? Em geral, o medo, ou porque foi vivenciado uma situação no passado, ou porque, e aí isso me baseia, né, me dá uma referência para o que vai acontecer, para o que pode acontecer de novo, né? Ou porque alguém me falou e eu temo que aquilo aconteça. Então percebam que, em geral, a depressão está ligada a algo no passado, né? Que eu tenho na memória, ou eu tenho a informação de alguém, que alguém me disse, alguém me falou, e eu comprei isso como uma verdade. Ou então, que a gente fala que caracteriza a ansiedade, é a pré-ocupação, ou seja, estou ocupada aqui hoje com o que pode ser. Então, o ser humano tem essa habilidade, né, de projetar o futuro. Né? Então, o quanto isso gera nas pessoas, essa antecipação daquilo que ainda não está acontecendo no momento, mas pode acontecer, e aí eu fico aqui tomada por aquilo que pode acontecer, me gerando muita preocupação, pensamentos repetitivos, ansiedade não, perdão, aceleração, né? Um estado angustiante, né? Fica aquelas ideias indo e vindo, aquelas ideias, ou acorda, às vezes acorda já com uma. Mal dorme, né? E quando acorda já tem uma ideia ali presente. A insônia é uma característica, ou no caso, quando a depressão está mais elevada, só quer dormir, né? Então, o que a gente observa nos dois casos? A falta de presença no aqui e agora. E é aqui que eu quero trazer a sua memória e trazer o seu foco, trazer a luz para esse lugar como um caminho de força, sobre um caminho mágico que a gente também pode segurar mais ele, né? Como é que a gente pode fazer isso? Tem que assumir o comando, tá? Então, as técnicas, o que eu vou trazer, no começo pode ser um pouquinho, obviamente, mais desafiador, e a ideia é que ao fazer mais vezes você vai se adaptando mais com isso, né? E eu vou colocar aqui umas experiências para vocês fazerem junto comigo. É a gente ancorar a presença no presente. Então, assim, por exemplo, se você parar agora, fechar um pouquinho os seus olhos, o que está acontecendo agora? Ó, tô ouvindo a voz da minha filha. Temperatura tá amena aqui, tem luz, tem o cheirinho do meu perfume. O que está presente aqui agora? Minha postura, que eu tô corrigindo um pouquinho, que eu percebi. Tem alguém batendo alguma coisinha no apartamento de cima. Eu te convido a perceber um pouquinho aí agora. Está na mesa aqui. Talvez você esteja sentindo e escutando. Como é que a gente faz isso? Com os nossos sentidos, né? São cinco, na verdade a gente tem um monte mais, mas os mais conhecidos são cinco, né? O olfato, a visão, o tato, né? A temperatura, o som, né? A audição. Então, através do meu corpo, eu consigo observar o que está acontecendo aqui agora. Não estou sofrendo nenhum perigo, né? Eu percebo aqui ao meu redor.
E, às vezes, a gente não consegue parar para isso. Então, a primeira coisa, só dei um exemplo aqui para vocês, é você cuidar da respiração. Isso é uma técnica conhecida, né? A respiração, porque a gente, se eu pego e começo a conduzir minha respiração, eu vou respirar em 4 tempos e expirar em 8. Inspiro 4, expiro em 8. Por exemplo, eu estou dando comando numa respiração que está do jeito que está. Quando a gente pega o comando e faz isso, a gente já consegue alterar um estado interno. Então, essa é a primeira técnica. Inspira em 4, expira. Se puder, ainda fica um espacinho no vazio. Isso é uma coisa que você vai já trazendo uma calma para o teu corpo quando no momento de crise, quando no momento de medo, quando no momento muito tumultuado. Escolher um lugarzinho, fazer uma respiração. Quando a gente fica sem ar, também a gente experimenta um pouco o vazio, a entrega, né? E é disso que eu quero falar para vocês. Cheguei aqui no ponto, que é o poder do momento presente, quando eu me entrego para isso que tem aqui agora. Eu começo a acessar esse lugar de presença, de calma. O que eu quero falar para vocês está implícito num dos selos do Mapa Maia, que é o poder do mago, né? O mago é um selo da frequência do calendário maia, né? Desse calendário diferente do nosso gregoriano. E eu estou sentindo muito a necessidade de falar isso, compartilhar isso, né? E dentro dessa frequência está contida a presença, né? A atemporalidade, que é o quê? Eu fico fora do tempo. Percebam que quando eu falei de ansiedade e depressão, a gente está falando de tempos diferentes, né? E existe um lugar em que a gente está, é como se a gente estivesse acessando um pouco tudo. A gente vive essas experiências. Por exemplo, existe um lugar, né, que você vai reconhecer alguns, vou dar alguns exemplos, tá? Não só. Tem um que é clássico, assim, que é quando a gente está numa relação sexual, no orgasmo, por exemplo. Há uma sensação de unidade e é um negócio naquele momento. Que, inclusive, se passar muito, fica ruim, né? Ele tem um tempo. E esse tempo, ele é mágico. Existe o tempo mágico quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, que é o prazer, né? Quando a gente está numa brincadeira com a criança ou numa situação, uma música gostosa, uma conversa, de repente você não percebeu, você saiu do tempo. Desse tempo cronológico do nosso, né? Gregoriano do relógio. Ou quando eu tô com o bebezinho, amamentando ali, que não vi, né? Então é tão preenchido. Para vocês verem como toda essa correria, essa coisa automática, essa coisa de preocupação, ela, ela nos foi imposta, né, por causa das nossas questões de controle de materialismo, de dinheiro, né, e isso nos aprisiona. Então, quero te convidar, estou terminando já, essa é uma mensagem breve, da falta técnica, peraí, algumas outras. Para você perceber como a gente pode assumir isso, sabe? Viver mais dessas situações do que as de angústia, do que as de aceleração, que a gente está aí. Eu também vivo elas. Eu também sou atravessada muitas vezes, mas aí eu vou fazer alguma coisa com isso. Vou buscar uma contribuição. É isso que a gente precisa tomar as rédeas e não ir e nem percebi quando eu vi já foi, já tô sozinha, já perdida, já não tem mais alegria, né? É só angústia, tomando remédio, não dorme direito, aí vira uma coisa atrás da outra. Que nesse caso, dependendo do nível, é importante buscar ajuda. Por favor, dá um sinalzinho, tá bom? E se você não curte o canal, por favor, curta aqui, que eu vou estar trazendo mais conteúdos assim, com conhecimentos e práticas, para contribuir mais, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer, né, que é também uma técnica de ancoragem, a gente fala técnica de ancoragem, que é você fazer algo para você conduzir e não ao contrário, ser levado por algum impulso seu, por algum padrão repetitivo, por alguma história, né, que já sempre foi assim, não. Você pode pegar a condução, tá? Uma outra técnica de ancoragem, você pode ajoelhar, fechar os olhos, fazer a sua respiração, por exemplo, né? Tem uma coisa que eu gosto, porque a ancoragem você pode fazer com qualquer gesto. De repente, eu aperto meu dedão e aqui eu vou lembrar do que a Priscila falou. A gente pode escolher aqui qualquer coisa. E eu vou sugerir uma que eu acho que ela já é essa atitude.
que é você descer a boca, descer o lábio inferior e soltar o ar. Fica assim, ó. E ao ficar com a boca, deixa sair. Como se fosse mesmo um esvaziador, sabe assim? Visualiza saindo o controle, preocupação, as ideias de morte, de que vai perder, de que vai ficar sem dinheiro, de que vai ficar sem trabalho, de que as coisas vão piorar, e como é que vai ser, se eu não conseguir, e se eu não conseguir, se isso, e se. E aí, feito esse esvaziamento, essa postura do ajoelhar, você está pondo o teu corpo num estado para que você comece a voltar para o presente. Então a gente está falando de uma ancoragem, minha filha está gritando, de uma ancoragem para você pegar de novo esse poder do aqui e agora, aceitar aquilo como está, aceitar e perceber que tem possibilidades. Porque a ideia é que quando a gente está nesse lugar, eu não consigo perceber o que está acontecendo ao meu redor. E a gente quer abrir espaço para que outras coisas entrem e não fique com foco no que pode ainda acontecer, que não, você está se ocupando com alguma coisa que ainda não é. Então, quando eu estou aqui e eu esvazio, eu posso acessar uma coisa nova. Eu posso perceber um outro caminho que eu não estava percebendo. Ou eu posso só fazer o que eu tenho que fazer. Se eu não tenho o que fazer, então eu vou focar aqui. Aí vai fazer o que tem que fazer, uma comida, arrumar uma gaveta. Você pode, em seguida do esvaziamento, ocupar com algo que você pode fazer agora por você. Uma caminhada, entendem? Eu sei que às vezes a gente fala para o depressivo, vai andar, vai no shopping, não é isso. Você pode deitar e ler um livro, de repente, mas você conduz. Eu quero lembrar deste poder. E quando você pega isso, experimenta, vocês vão ver. Vocês vão perceber que quem manda é a gente. Sabe assim? E não mais a situação está me dominando. Se isso está acontecendo, busca ajuda. Se tem alguma pessoa, alguma situação da qual está te fazendo refém, a qual te deixa num estado, olha para isso. Tem algo invertido, ok? Porque se está assim é porque a gente está permitindo isso em algum lugar. É porque a gente está dando este lugar para essa pessoa, para essa situação, para esse pensamento, tá bom? E se você volta para o presente, a ideia é você achar outras alternativas, outros caminhos que você possa escolher. E eu te recomendo muito a fazer isso. E aquilo que não tem como mudar, a gente precisa aceitar, permitir e focar naquilo que eu posso fazer agora. Para que aquilo não aconteça ou para evitar alguma coisa, eu vou fazer agora. E todo momento que eu for, muito agora. O que tem aqui agora? O que tem hoje, nesse horário, nesse dia, aqui com a minha família, no meu trabalho, onde quer que eu esteja? O que é possível aqui? Qual é a magia de aqui? Trazer o brilho no olho, perceber o sorriso, sabe assim? É possível a gente se preencher mais disso. Tem pessoas que têm essa energia como força. Tem pessoas que precisam trabalhar para alcançar esse estado, tá? Quando a gente olha o mapa maia, consigo ver onde isso está, né? Se é como desafio, se é como força, se é como um propósito, você veio para aprender isso, sabe assim? Então, e cada lugar que está, que é o tom, né, que vai determinar que tom o mago está naquele dia de nascimento, né? A gente vai conseguir saber que lugar que isso ocupa no seu caminho, como você pode trabalhar e cultivar melhor isso. Fico à disposição para quem tiver interesse, tá bom? Desejo, então, que você se aproprie dessa mágica que está disponível para todos, a de perceber e se preencher dessa plenitude de presença, que está, e é algo tão belo que está em tudo, no universo, né? E aqui a gente está meio que brigando com os tempos. Vamos cuidar disso, tá bom? É o meu convite e a minha disposição para quem escolher mais disso, tá bem? Beijo para vocês, nos falamos.